Vamos nos reconhecer no céu? Vamos lembrar dos familiares ou das coisas que passamos aqui na terra? O desejo de muitos cristãos é ir para o céu e lá rever os seus entes queridos, seus amigos, que um dia se foram e deixaram tanta saudade, e poder abraçar as pessoas que eles tanto amavam aqui na terra. A maioria dos cristãos concordam e compartilham com esse tipo de fé. Contudo, uma grande questão se levanta. E se a pessoa chegar lá no céu e não encontrar aquela pessoa que ela tanto esperava? Logicamente, ela vai deduzir que aquela pessoa não se encontra lá é porque foi condenada eternamente. E como a pessoa vai conviver com isso? Ela vai poder ser plenamente feliz, sabendo que tem um familiar, uma pessoa, um ente querido que não está lá com ela? É sobre isso que nós vamos falar. Eu sou Hildeberto, este é o seu canal O que a Bíblia Diz, e desde já eu te peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu like, faça seus comentários e vamos ver o que a Bíblia diz. Sobre a questão que foi levantada, se nós lembraremos de tudo lá no céu, eu acredito que sim. A Bíblia não dá tantos detalhes que respondam todas as nossas indagações a respeito da eternidade. É claro que há coisas que só serão reveladas quando chegarmos lá. Porém, existem indícios na Bíblia de que nós realmente nos lembraremos de todas as pessoas e de todas as coisas que nós vivemos aqui na Terra. E você pode perguntar, de tudo mesmo, até mesmo dos pecados, das coisas ruins que vivemos aqui? Calma, assiste até o final que você vai entender o que eu estou pretendendo dizer. Quais são as passagens bíblicas que mostram que nós lembraremos de tudo que vivemos aqui na terra? Primeiro que eu quero citar é Mateus 8:11. Esse versículo fala que nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Veja, se a Bíblia está dizendo que nós nos lembraremos de Abraão, Isaque e Jacó, é porque nós lembramos da Bíblia, do que aprendemos a respeito de Abraão, Isaque e Jacó aqui na terra. Temos o desejo de, quando chegarmos lá no céu, encontrarmos com essas pessoas. Outra passagem é que quando Jesus foi ressuscitado, Maria reconheceu Jesus quando ela respondeu Rabone, lá em João 20:16. A passagem de Rico e Lázaro também mostra que ele lembrava de tudo aqui na terra, inclusive dos seus irmãos que tinham ficado aqui. Lá em 1 Coríntios 15:44, diz que assim como há corpos materiais, naturais, há também corpos espirituais. Ou seja, nós não seremos só um espírito sem corpo e sem forma, como está escrito lá em Lucas 24:39. O apóstolo Paulo, ele tinha uma grande esperança e se alegrava muito que um dia iria rever os irmãos lá de Tessalônica. Como ele poderia ter essa esperança e se alegrar de um dia rever os irmãos lá no céu, na vinda do Senhor, se ele não lembrasse deles aqui na terra? Veja que todas essas passagens apontam para a possibilidade de que nós nos lembraremos de todas as pessoas que tivemos alguma vivência aqui na terra. Em segundo lugar, não há nenhum indício na Bíblia que mostre que nós passaremos por uma espécie de amnésia ou de lavagem cerebral ou de um esquecimento completo daquilo que nós vivenciamos ou das pessoas que nós tivemos algum contato aqui na Terra. Alguns até defendem que nós lembraremos somente das pessoas salvas ou lembraremos apenas das coisas boas aqui da Terra, não lembraremos das coisas ruins e das coisas más. Contudo, tudo isso não parece ser muito coerente com a natureza de Deus. Deus não retiraria parte da personalidade, as lembranças da pessoa, porque isso pareceria uma espécie de manipulação divina para com a sua criatura. E quando a Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, o que isso significa? Significa que o consolo de Deus é maior do que todas as agruras da vida que a gente passou. Não que a gente esqueça, mas que o consolo é maior e é superior do que aquilo tudo que a gente viveu no passado. Jesus ilustra isso quando ele diz que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente tristeza, ela se angustia. Porém, depois que o menino nasce, ela se alegra e já não lembra mais daquilo que passou. Não que ela não lembre, mas que ela foi consolada pela alegria que agora é presente. Lá em Isaías 65:17, fala que Deus cria nova todas as coisas e que não há mais lembranças das coisas antigas. Muitos têm usado esse texto para dizer que nós nos esqueceremos de todas as coisas ruins do passado. Mas quando nós lemos o versículo 16, nós vamos entender que é Deus que não lembra mais das coisas do passado. Da forma como eles viveram em desobediência para com Deus, Deus, através da sua graça e do seu perdão, não lembra mais das coisas que passaram com relação ao povo dele. No mesmo sentido, lá em Jeremias 31:34, fala que depois que Deus perdoa a iniquidade do povo, ele não lembra mais. É claro que Deus não esquece de nada,
Mas o sentido aqui de lembrar é no sentido de cobrar ou de puni-los pelo pecado que eles cometeram no passado. Essa mesma passagem é confirmada lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 17. O terceiro motivo pelo qual nos lembraremos de todas as coisas é que os nossos louvores, as nossas ações de graça a Deus dependem de um parâmetro. Nós temos que ter uma referência de quanto nós fomos abençoados e perdoados e o quanto nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez. Logo, se esquecermos todo o nosso passado, nós agradeceremos então pelo quê? Lá em Lucas capítulo 12, que fala daquele homem que foi perdoado de uma grande quantia, fala que ele é muito mais grato do que aquele que recebeu o perdão de uma pequena quantia. O mesmo se diz daquela mulher que enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. E ali Jesus diz que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Então, quando chegarmos no céu, nos lembraremos sim da nossa vida pregressa, nossas dores, nossos sofrimentos, as agruras da vida, todas as tribulações, até mesmo os nossos pecados servirão para nos dar no céu uma alegria ainda mais indizível. É claro que quando eu falo a respeito de lembrar do pecado, não é no sentido de pecar, é no sentido de louvar a Deus pelos pecados que foram perdoados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Mas e as pessoas? Nos lembraremos delas se não encontrarmos alguém lá que esperamos encontrar? Ficaremos lá morrendo de saudade ou tristes ou até mesmo revoltados com Deus por não encontrar aquela pessoa que nós tanto amamos lá no céu? Como eu já falei anteriormente, eu creio sim que nós nos lembraremos de todas as pessoas, inclusive aquelas que não estarão lá. E como nós poderemos conviver com isso lá no céu? A principal coisa que temos que entender é que quando nós formos para o céu, a nossa natureza será transformada, a nossa mente será transformada, tudo em nós será diferente. Então a maneira como eu penso hoje, como eu vejo as coisas hoje, como eu interpreto, lá no céu será tudo aprimorado, será tudo aperfeiçoado. Em primeiro lugar, o nosso senso de justiça será aprimorado, será aperfeiçoado. Não será o nosso senso de justiça falho como nós temos hoje. A Bíblia diz porque a nossa natureza é pecaminosa, até os nossos atos de justiça diante de Deus são como trapos de imundície. E até mesmo as nossas boas ações, as nossas boas obras, muitas vezes elas são contaminadas por causa do pecado. Lá no céu o que vai reinar não é a nossa natureza pecaminosa, será a natureza divina que estará em nós. Lá nós teremos a real compreensão do que significa o sacrifício de Cristo lá na cruz. E entenderemos plenamente que aqueles que não estão lá é porque rejeitaram esse sacrifício maravilhoso que Jesus fez por toda a humanidade. Talvez hoje nós tenhamos dificuldade de entender e de encarar as coisas dessa maneira, mas quando chegarmos lá, compreenderemos plenamente. Em segundo lugar, o nosso senso de parcialidade, de tendenciosidade, será eliminado dentro de nós. Nós não teremos mais essa natureza tendenciosa para punir ou para absorver as pessoas que amamos ou odiamos. Ou seja, nós sempre desejamos penas menores para aquelas pessoas que nós amamos. Lá no céu, a venda do pecado vai cair e nós veremos as coisas realmente como elas são, com clareza, com justiça, da forma como Deus vê. Uma prova de que a nossa natureza pecaminosa influencia no nosso senso de justiça atual, que, por exemplo, quando você transgride uma lei de trânsito ou outra lei qualquer humana, você sempre deseja que você não seja culpado ou que você não seja punido à altura. Por exemplo, se você passar no sinal vermelho e você pegasse uma condenação de 10 anos de prisão, você acharia um exagero. Porém, se você ou alguém da sua família sofreu com um acidente de trânsito ou perdeu um ente querido porque alguém ultrapassou o sinal vermelho e foi condenado a 10 anos de prisão, você acha que essa pena foi pouca. Então é assim, a nossa natureza pecaminosa, ela nos leva a ter sempre 2 pesos e 2 medidas. Nós não agimos com imparcialidade. Deus age com imparcialidade. E quando nós formos salvos e transformados e a nossa natureza pecaminosa for destruída, nós também entenderemos o que é imparcialidade. Outro motivo pelo qual nós compreenderemos como nós poderemos viver lá no céu, mesmo que tenhamos a ausência de algumas pessoas que esperamos ver lá e não veremos, ou na pior das hipóteses, pessoas também conseguirão viver lá no céu sem a sua presença, é que lá no céu os laços familiares e de relacionamento serão minimizados, não serão como aqui na terra. Lá no céu, por exemplo, os casados não serão casados, os namorados não serão namorados. A palavra diz que lá serão como os anjos, nesse caso nem se dão em casamento. Pegando essa passagem por analogia, lá reconheceremos as pessoas, mas não como pai e filho, marido e esposa, irmão e irmã,
Esses laços são aqui da terra, são familiares. Lá no céu, os laços serão outros, ainda que sejam até mais fortes do que os daqui. No grego existem 4 palavras para exemplificar as relações humanas. Na nossa língua ela foi traduzida por amor, e esse amor era descrito como philos, storge, eros e ágape. Os 3 primeiros dizem respeito às relações fraternais, as relações entre amigos, as relações entre os apaixonados, as relações entre familiares. O último, o ágape, é o amor de Deus, é o amor perfeito. Esse será o amor que vai prevalecer lá no céu, o amor que supera todos. Os outros são inferiores, são daqui da terra. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. É claro que existem coisas hoje que nós não estamos plenamente habilitados a compreender e a entender, e a explicar de uma forma convincente. Mas eu não posso usar da minha dificuldade de entender certas coisas para aplicar algo que a Bíblia não diz. A Bíblia realmente dá indícios de que nos lembraremos, e essas lembranças servirão até mesmo para glorificar e exaltar a Deus ainda mais por tudo aquilo que Ele fez por nós. E até mesmo as pessoas, se elas não se reencontrarem lá no céu, elas entenderão e compreenderão os motivos e os porquês, porque a sua mente será renovada, o seu entendimento será renovado, a sua forma de ver a obra de Deus, as maravilhas de Deus e principalmente o sacrifício de Cristo lá na cruz será amplamente elevado no nosso entendimento. Então era esse o nosso vídeo de hoje, que Deus abençoe a todos. Eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu like, deixe os seus comentários. Deixe seus comentários aí embaixo e nós temos outros vídeos aí no canal explicando a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.